Então agora a gente vai começar a explicar o MOSFET operando como amplificador, que é a razão dele existir aqui nessa disciplina, ok? Então, para isso, a gente vai assumir sempre que ele vai estar operando na região de saturação, atuando como uma fonte de corrente controlada por tensão. Ou seja, a tensão que eu aplico aqui no gate vai controlar a corrente que passa aqui utilizando a equação da saturação, ok? Ele é um amplificador de transcondutância, ou seja, eu aplico uma tensão e leio uma grandeza diferente, que no caso aqui é uma corrente. Então, essa conversão tensão-corrente é o que a gente chama de transcondutância do transistor, ok? A gente tem que garantir que ela seja o mais linear possível, ok? E o que nós vamos ter, então? Uma polarização CC, ou seja, esse VGS CC aqui, tá? Operando com um pequeno sinal VGS, que é AC, que nós queremos que apareça amplificado aqui, de forma que a variação de ID seja proporcional a esse pequeno sinal VGS aplicado na entrada, ok? Bom, a tensão, a conversão é de tensão corrente. Só que com o uso de RD aqui a gente consegue ler o que? A saída VD em valores de tensão, ok? Porque a gente vai ter o que? Que o VDS, que é a queda de tensão em cima do dreno source do transistor, é igual ao que? Ao VDD menos a queda de tensão em RD, que é dada pela corrente D, multiplicando RD, ok? A gente pode assumir no teorema da superposição que esse VGS grande aqui, ó, que a gente está vendo em azul, ele é uma componente DC dessa fonte VGS mais a componente AC dessa fonte VGSzinha aqui. E nesse momento, notação passa a ser algo importante para a gente, ok? E agora é importante a gente conseguir vincular a operação desse circuito com as curvas características. O que nós já vimos na aula anterior? Que esse VGSzão aqui da polarização, ele dá em qual dessas curvas a gente vai estar operando, ok? Quanto maior o VGS, maior é a corrente que vai circular aqui no dreno source do transistor. Então aqui nós temos então esses valores possíveis de corrente D para uma variação de VDS, ok? O VDS vai ser dado por quê? Por RD e a corrente ID que vai passar por ele, ok? E daí a gente consegue plotar isso daqui que a gente chama de reta de carga, que ela cruza no ponto, no eixo de VDS aqui em VDD, significando o quê? Que quando a corrente é igual a zero, a queda de tensão VDD aparece nesse ponto aqui, e esse ponto que ela intercepta aqui, o eixo ID, que é igual a VDD sobre RD, ok? Dado um VGS que nós escolhemos, supondo este daqui, né, o ponto de operação do nosso circuito é definido, onde essa reta de carga cruza com a curva de ID VDS dada por este VGS aqui, sendo, portanto, esse aqui o ponto de operação. A gente pode traduzir isso para a curva de transferência de tensão, ok? O que nessa curva de transferência de tensão a gente está mostrando aqui? Bom, a gente está fazendo uma variação de VGS linearmente, ok? A gente está saindo de zero até o valor de VDD para VGS aqui, ok? Isso significa dizer o quê? Que quando o VGS é igual a zero, o VDS é igual a VDD, ou seja, se isso aqui for zero, não há corrente circulando aqui, ok? Isso aqui está como um circuito aberto, então o valor de VDD aparece aqui no dreno do transistor, ok? À medida que eu vou aumentando o valor de VGS, começa a circular corrente nesse ramo aqui, ok? Circulando corrente aqui, começa a aparecer uma queda de tensão em cima de RD, e aí o RD em conjunto com o transistor vai formar um divisorzinho de tensão, sendo que a resistência do transistor é controlada por quem? Por essa fonte VGS aqui. Então, se eu começo a subir VGS, eu começo a aumentar a corrente, a capacidade de corrente
a ser fornecida, a capacidade de corrente que pode passar entre o dreno e o source desse transistor, o que acontece? Acontece isso daqui. Conforme esse transistor vai aumentando a capacidade de passagem de corrente, ele vai se transformando cada vez mais próximo de um curto-circuito. E toda a queda de tensão começa a ficar apenas em cima de IRD. Até que chega um ponto que ele se torna um curto e é como se esse TR tivesse aparecido aqui no dreno dele, e aí a tensão de saída é zero. Então, durante essa transição, ele vai passar na região de saturação, que vai ter esse comportamento, ou seja, estou aumentando o VGS, significa que a tensão VDS está caindo, ok? Até que chega um ponto que eu aumento tanto o VGS, que isso daqui não apresenta mais nenhuma resistência à passagem de corrente, e vai como se o zero aparecesse aqui, ok? E aqui, nessa curva que a gente vai, então, escolher uma região de operação para o nosso circuito, ok? Bom, a região que a gente escolhe é a região de saturação, que fica entre os pontos A e B. Preferencialmente aqui bem no meio dela, porque aqui que a gente tem uma conversão linear de tensão corrente, ok? Então, a gente vai escolher um determinado VDS, que vai ser dado por um VGS, ou seja, nós vamos ter um VGS DC aqui, que vai nos fornecer um VDS DC aqui, em cima do qual nosso circuito vai operar, garantindo sempre que esse ponto aqui está na região de saturação, ok? Então, o que nós temos aqui? Nós vamos ter agora, né, aquele VGS que nos dá um VDS DC aqui, que estabelece o ponto Q para a gente. E um VGSzinho pequenininho aqui, que vai representar um sinal que oscila no tempo em cima desse valor VGS DC aqui, já usando o teorema da superposição. Nós temos agora uma componente DC e uma componente AC aqui. Então, aqui nesse caso, ele é triangular, variando no tempo, o VGSzinho aqui, sobre o VGSzão, ok? Que estabeleceu o ponto Q. Então, em torno do ponto Q, nessa reta aqui, o que nós vamos ter? Uma oscilação do sinal VDS, que é o sinal de saída aqui, ok? Esse VDS de saída, ele aparece amplificado, ok? Então, a derivada desse VDS amplificado em função desse VGS de entrada aqui, em relação a esse VGS de entrada, dá o que a gente chama de ganho. Se a gente pegar essa forma de onda aqui e dividir por essa, a gente vai encontrar o ganho que esse transistor está dando. Bom, a pergunta é, qual a melhor localização para o ponto Q? A gente antecipou um pouco isso, é ideal que ele fixe bem aqui no meio da zona no meio da reta aqui, na parte mais linear possível, que aqui a gente garante uma conversão linear da tensão corrente. Quanto mais próximo esse ponto Q estiver dos limites dessa região, ou mais próximo de A ou mais próximo de B, a gente vai ter uma distorção do sinal de saída em relação ao sinal de entrada. Bom, a gente sabe então que a tensão do dreno é dada por essa expressão que veio lá do primeiro slide dessa aula, do segundo slide dessa aula, né? Que é VDD menos IDRD. Então, você substituindo aqui o ID pela equação do transistor na região de saturação, a gente vai conseguir então encontrar o ganho, então derivando essa expressão aqui em função de VGS, ok? Vai dar que o ganho de tensão é menos KN VGS menos VT, que multiplica RD. Esse negativo aqui não quer dizer que o ganho é negativo, quer dizer que a forma de onda de saída está defasada em 180 graus em relação à forma de onda de entrada. Bom, qual que é a tarefa de vocês? Existem 2 tutoriais mostrando a polarização DC e a construção dessa curva aqui, a amplificação de um pequeno sinal. Eu vou deixar esses 2 tutoriais para que vocês façam, estabeleçam seus valores de VGS, de KN, de VT e vejam se a amplificação está ocorrendo de acordo com a sua fazendo a sua simulação e fazendo os cálculos e vendo se tudo está batendo. Tem que bater, tá? Essa é a tarefa
que vocês têm que fazer para essa aula aqui, ok?